Seja muito bem-vindo ao nosso culto em casa. Mais um momento em que o Senhor vai se fazer presente no seu lar mais um dia. Nós estamos lisonjeados de podermos fazer parte nesse momento em que você vai convidar o Senhor para estar ali, bem intencional na presença dele com toda a sua família. Já pega esse link, já envia para todo mundo que você lembrar, para aquele parente, para aquela filha, aquele filho, aquele primo, aquela tia, que você quer que cultue com você, mesmo de longe, mas juntos ali em união, buscando a palavra do Senhor. Reúna também toda a família para vocês se assentarem agora e tirar esse momento de verdade entregando ele para o Senhor. Hoje nós vamos conversar sobre alinhamento da nossa alma, do nosso corpo, do nosso espírito, sobre se alinhar de dentro para fora. E eu tenho aqui convidados muito especiais com a gente, meu marido maravilhoso. Boa noite. Igor Mendes. E nós temos aqui esse casal brilhante, que é dos nossos jovens, mas também da mídia da nossa igreja, Nath e Adriel. Paz do Senhor para todo mundo. Para mim é uma honra estar aqui compartilhando desse momento do Culto em Casa, da Palavra de Deus. Tenho certeza que vai ser um momento muito edificante. Boa noite, a paz do Senhor. Para mim também é uma honra estar fazendo parte desse momento aqui, um momento de aprendizado, um momento onde a gente vai poder compartilhar daquilo que Deus tem comunicado com a gente, daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E eu acredito que será um momento de bênção, um momento de grandes reflexões, um momento de vitória para quem estiver acompanhando a gente. Amém. Eu creio que o Senhor vai falar muito aqui entre nós, conosco, uns com os outros e também através de nós, para quem estiver assistindo em casa. E para a gente começar nesse clima de culto mesmo, a gente vai começar com um louvor. E eu queria que vocês cantassem junto comigo, tá, gente? Por favor. Não precisa ser no microfone, mas canta junto comigo. O microfone. Sem microfone, porque se eu cantar, eu espanto mesmo. E você que está em casa, se você puder entrar nesse momento de adoração também, para criar esse ambiente, convidar o Senhor realmente, intencionalmente, para Ele se fazer presente ali no seu lar. O Senhor, Ele busca quem quer o adorar verdadeiramente. Ele quer encontrar aqueles que o procuram de verdade e querem ser encontrados por Ele. Então, eu creio que Ele separou e preparou esse momento para que você pudesse criar esse ambiente de adoração, de entrega, de vulnerabilidade para Ele, com Ele e com os seus familiares. Então, esqueça de tudo, não deixe que nada te distraia nesse momento. Se faça presente agora na presença dEle, porque nada pode se comparar com a presença do Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Jesus, porque nós temos a oportunidade de te adorar, de te louvar, de te bendizer, de levantar um clamor no teu nome e também de nos reunirmos, Senhor, para te convidar para estar presente. Muda a nossa alma, muda a nossa mente, muda os nossos pensamentos, nos transforma, Senhor, de dentro para fora. Nós oramos hoje e pedimos para que o Senhor alinhe tudo que está desalinhado, que o Senhor coloque no eixo tudo aquilo que precisa ser colocado, mas isso não consegue ser real se nós não entrarmos em vulnerabilidade na tua presença. Então nós te pedimos agora, entre aqui, se faça presente entre nós. Aleluia, vamos louvar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai.
meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Tão lindo, mais uma vez. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar, e leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro, e leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, minha cabeça me deu um lugar na mesa. O meu pai leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Aleluia, obrigada, Jesus, por cada momento em tua presença. Obrigada, Senhor, por cada momento que podemos entregar nosso coração em adoração a ti. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Bem, gente, hoje nós vamos conversar sobre estarmos alinhados ali com o coração, o nosso coração alinhados com o coração do Senhor, porque muitas das vezes a gente, na correria do dia a dia, né, a gente sofre muitas pressões, a gente sofre muitas, como eu posso dizer, expectativas, né, das pessoas, e é muito difícil, às vezes a gente na verdade é muito fácil a gente se perder naquilo que é o que o Senhor quer de nós e aquilo que o nosso coração quer fazer. E hoje nós vamos trazer um pouquinho sobre isso. Se vocês já quiserem falar alguma coisa antes da gente começar as perguntas. Eu acredito muito nisso que você falou, pela correria do dia a dia, pelas distrações, acaba sendo muito fácil a gente se perder daquilo que Deus realmente quer para nós. Seja com, às vezes, alguém falando alguma coisa e a gente tomando aquilo como verdade, seja até mesmo como um vídeo no Instagram e sente assim, tô todo arrepiado, isso daqui é Deus falando, sendo que não necessariamente é uma mensagem de Deus. Então, é muito primordial o cristão hoje, ele está alicerçado
alicerçado na palavra e no direcionamento que Deus está trazendo para a vida daquela pessoa, está trazendo para ele. Então, acho extremamente importante esse assunto, sabe? De a gente estar antenado àquilo que, de fato, Deus quer para nós naquele momento. Porque não é só sobre nós fazermos para Deus, mas é fazermos para Deus com Deus. Então, a gente às vezes está servindo na igreja debaixo de uma direção de Deus. É iniciar um propósito, é iniciar uma missão, mas também saber o momento de que aquele ciclo foi encerrado. Então, acho extremamente importante isso. Com certeza. E você, Nath, quer falar alguma coisa? O André já falou muito bem, mas assim, quando a gente fala de alinhamento daquilo que nós fazemos com a vontade de Deus, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é propósito, né? Sim. E hoje é uma palavra muito falada, principalmente no nosso meio, nas redes sociais. O tempo inteiro as pessoas estão falando, encontra o teu propósito, você precisa encontrar teu propósito. E aí, eu sou muito nova. Então, muitas vezes eu já me peguei assim pensando, meu Deus, será que eu realmente estou cumprindo o meu propósito? Qual é esse propósito? Então, já veio muito desses questionamentos. E o alinhamento com a vontade de Deus vem exatamente de encontrar nesse lugar de intimidade esse propósito. Então, acredito que é, de fato, fundamental esse tema hoje, principalmente para nós cristãos, associarmos não só a ministério, mas também a nossa vida profissional e realmente fazer tudo alinhado de acordo com a vontade com Deus. É muito interessante esse assunto, principalmente para a gente, né? Nós somos jovens, né? Sim. E tem 2 casais aqui, vocês também são casados, nós somos casados. E já querendo entrar já no nosso assunto, por conta de nós sermos jovens, eu pego muito os jovens do nosso ministério falando sobre perspectiva de vida, sobre a correria, sobre o dar certo na vida, né? Eu tenho 18, tenho 19 anos, eu preciso buscar uma carreira, preciso já ganhar dinheiro, eu preciso ter uma casa própria, mas calma, vamos com calma. E eu queria que vocês falassem, por isso que a gente trouxe vocês aqui, até mesmo por conta disso, nós que somos casados jovens, que tomamos uma responsabilidade já jovens, né? Querer casar, meu sonho sempre foi casar jovem, eu sempre falei para Deus, por favor, nem que eu não tenha condições, eu quero casar jovens. Nós também. E eu vou construir junto com a minha esposa, e é isso, e eu vou estar contigo, Jesus, e pronto. E muito que a gente estava conversando anteriormente, eu estava conversando com o Adriel anteriormente, a gente falando sobre a identidade que nós temos que ter com Jesus e a busca da responsabilidade. E eu queria que vocês falassem sobre isso, se vocês já se pegaram, né, nesse momento, falar, cara, eu estou casado, eu estou jovem, mas eu quero buscar por algo que dê certo. E eu queria que vocês falassem sobre isso, porque não só jovens, mas também pessoas mais adultas, com uma idade mais avançada, que buscam uma mudança de vida, mas estão paradas, não sabem se isso vai dar certo pelo medo, e até mesmo porque, pelo momento das redes sociais, hoje a informação muito rápida, né? A gente vê que todo mundo quer fazer algo, quer construir algo e quer que dê certo logo. Mas, querendo ou não, se a gente colocar a Bíblia aqui também, as histórias bíblicas não foi do dia para a noite. Deus fez o profeta ungir Davi, e Davi começou a ser rei depois de anos e anos. Ele teve que passar pelo palácio. Passou por décadas. Passou por décadas. Teve que passar por décadas, teve que trabalhar no palácio para Saul, para depois virar rei. Então, a gente vê nas histórias bíblicas Deus mostrando que a gente precisa ter calma, precisa ter paciência, precisa ter mansidão, domínio próprio também, para a gente principalmente trabalhar e conquistar. Então, eu queria que vocês falassem sobre isso, mostrar para o pessoal que não é o imediato, né? Que a gente tem que buscar essa santidade, buscar isso com Deus para a gente poder caminhar. O primeiro ponto que eu acredito é, primeiro, o que é dar certo? Porque, assim, quando a gente coloca numa perspectiva hoje de aquilo que é mostrado, hoje dar certo é o quê? É você ter um bom carro na garagem, é você ter uma empresa, é você ter uma vida profissional bem estruturada, mas o que de fato, para Deus, o que Deus ele tem para você que é dar certo? Então, assim, para mim, o primeiro questionamento que a pessoa precisa se fazer é, beleza, eu quero dar certo, mas o que é dar certo? Olhar para dentro de si, olhar para a sua história, olhar para aquilo que Deus quer para ela e falar assim, beleza, e traçar, digamos assim, uma vida extraordinária e visualizar, esse daqui é meu dar certo. Porque, veja bem,
para Davi, o dar certo dele era se tornar rei. Mas, por exemplo, para alguns personagens da Bíblia, que às vezes era rapidamente citado, às vezes o dar certo dele era somente aquilo. Como, por exemplo, Jonatas. Jonatas, o dar certo dele era somente aquela etapa, aquele processo. Para Abraão, o dar certo dele era se tornar pai de multidões. Mas, às vezes, o dar certo de uma pessoa é simplesmente formar alguém, que esse alguém vai ser, às vezes, um pai de multidões. Então, a primeira coisa, na minha opinião, é isso. E se questionar, aquilo que eu tracei na minha vida condiz com aquilo que Deus quer para mim? Porque, assim, o nosso coração faz planos, mas os planos de Deus, eles são melhores, eles são maiores do que os nossos. E aí cabe bastante aquilo que a gente estava conversando antes, que como é que a gente sabe aquilo que Deus quer para nós? A intimidade. Então, quanto mais a gente tem relacionamento com Deus, quanto mais a gente se conhece, eu acredito que cada vez mais a gente vai entendendo qual é o propósito, entendendo cada vez mais aquilo que Deus quer para nós, para que a gente venha se tornar, né? Então, o pastor Jairo fala uma frase que eu achei extraordinária, que é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Já parou para pensar que às vezes o nada me faltará é às vezes processos que Deus vai fazer você passar para ele se tornar para você se tornar quem de fato Deus quer que você se torne? Então, acho bastante pontual isso. E assim, complementando, a gente está literalmente na era da informação. Então, tudo é muito acelerado. Nós somos jovens, né? Jovens casados. Eu tenho apenas 23 anos, o Adriel tem 22 anos. Nós temos quase 2 anos de casados. E, nesse momento, a gente se depara, literalmente, com muita coisa para ser construída. É aquela ânsia: eu preciso fazer, eu preciso dar certo, eu preciso ir atrás, eu preciso fazer acontecer. E, ao mesmo tempo, a gente precisa alinhar tudo isso com o que Deus realmente quer de nós. E com a era da informação, com muito consumo, eu vejo também que a gente se depara com essa aceleração que muitas vezes pode gerar adoecimento. Então, entra ali no momento de comparação, entra também ali no momento de... meu Deus, fulano já conquistou aquilo, mas eu ainda não. Mas calma, não é o tempo de Deus para você. Então, a gente tem ali uma das maiores doenças do século, que é a ansiedade, justamente por esse consumo, por esse aceleramento de eu preciso conquistar tudo agora é essa hora, é nesse tempo, mas não é o processo de Deus, e muitas vezes nós estamos sendo formados e preparados, porque antes de Deus te colocar num lugar muito alto, Deus primeiro vai te preparar, vai te forjar para que você esteja ali pronto, preparado para aguentar e sustentar aquilo ali. Isso se trata tanto de ministério, quanto de vida profissional, quanto de realização financeira também, que a gente se pega muito também nesse momento. E, assim, quanto mais, quando o André falou da intimidade, para mim, quanto mais alinhado você está, intimidade com Deus, quanto mais intimidade você tem, você entende que as coisas têm o tempo determinado e você começa a ter o discernimento do tempo para aquilo. Eu acho que o que faz nascer essa ansiedade, essa comparação, essa pressa, é literalmente o que você falou, Nath, da gente não ter entendido, compreendido ainda a real definição de sucesso para Cristo, certo? Porque a gente vive pautado num sucesso terreno. É isso que eu não vou ser hipócrita para vocês. O sucesso terreno muitas vezes dita a minha vida, o que eu vou fazer, porque a gente pensa muito: meu Deus, mas se eu não fizer isso, eu estou atrasada, eu vejo aquela pessoa, o que será que eu fiz errado? E a partir do momento que a gente entende que o sucesso para Cristo é você cumprir o seu propósito e ponto, nada mais importa, né? Esses dias eu estava num momento de reflexão e devocional com o Senhor, e assim, se para Cristo o sucesso... Para você se tornar uma pessoa melhor, tá? Vamos lá, se para Cristo, para você se tornar uma pessoa melhor, você vai precisar passar por uma coisa muito ruim até, ou então até por algumas aflições, por alguns desafios, porque isso vai te moldar como pessoa. Isso é um sucesso para Ele, porque vai te fazer chegar mais perto de quem você nasceu para ser. Agora, a gente confunde no terreno, aqui no sucesso terreno, é que não.
Eu nunca vou ter aflição, porque lá na Bíblia fala que, né, Ele estará comigo para o resto dos dias. Até o fim dos dias o Senhor estará comigo. E o sucesso do Senhor é muito diferente. Não é que Ele é um Deus que Ele tem prazer em ver a gente sofrer. Não é isso. Só que é exatamente como fala em Hebreus, como um pai que se alegra em ensinar o filho. É assim Deus conosco. Meu pai e minha mãe, quando eu estava aprendendo, sei lá, andar de bicicleta, eles não tinham prazer em me ver cair. Só que eles precisavam que eu levasse umas quedinhas ali para eu poder aprender a fazer sozinha e me tornar uma pessoa independente naquela área. Então, às vezes, a gente confunde muito. Quando a gente não tem definido o que é sucesso para Deus, a gente cai nessas pressões, cai nessas ansiedades, cai nessas comparações. E, assim, a gente tem que entender também qual é o termômetro do céu. Porque nos dias de hoje, eu sinto que o termômetro que a gente usa é quantidade de pessoas, quantidade de likes, quantidade de views. Isso é o termômetro para saber se a sua igreja está boa, se a sua igreja é bem-sucedida, se o seu ministério está cumprindo o propósito dele. Ah, você é um cantor. Se a sua música não virou hit, então você não está cumprindo o seu propósito. Se não viralizou, se o Spotify não está com milhões de ouvintes, meu Deus do céu. Você não está seguindo o propósito de Deus para sua vida, porque se fosse o propósito de Deus para sua vida, era para você estar super bem-sucedido. E quem que falou? Porque se a gente for parar para pensar, a voz do povo foi que crucificou Jesus. Então, a voz do povo não é a voz de Deus. É um ditado popular, assim, que é só a misericórdia, Que na realidade. misericórdia, completamente antibíblico. Porque na cabeça do povo, da maioria, Jesus era para ser crucificado. E aí a gente traz isso para nós, já que Jesus é nosso molde. Se eu for seguir no que o povo está falando, o povo não tem o discernimento de espírito que eu preciso ter para cumprir a minha vida. Porque Jesus, vamos colocar nas palavras de hoje, para ele ser crucificado, ele foi o quê? Cancelado. Né? É o maior cancelamento da história. O maior cancelamento. E aí, imagina se Jesus fosse ficar preocupado. Meu Deus, esse povo todo está querendo que eu seja crucificado. Devo estar fazendo alguma coisa errada, eu vou fugir. Mas ele entendeu que o propósito dele tinha que ser cumprido através daquilo, independente de. Então, assim, quando a gente começa a colocar na nossa mente que o propósito do Senhor tem que ser a maior vontade, o maior anseio da minha vida para eu alcançar, além do que eu quero, aí eu vou ser bem-sucedida, porque ser bem-sucedida é justamente isso. Concordo plenamente. E você pontuou algo que, assim, muitas das pessoas elas confundem. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Só que é boa, agradável para quem? Para Deus. E às vezes a gente pode se deparar com uma situação que para nós, meu Deus do céu, estou num deserto aqui, estou numa dificuldade, Jesus me ajuda. Só que para Deus ele está falando assim, mas espera aí, eu estou te forjando. É necessário você passar por isso. Isso é a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Porque ela é boa, ela é agradável a Deus. E porque ela é agradável a Deus, ela é perfeita. Então, qual é a vontade de Deus para nós nesse tempo de hoje? É nesse ciclo que a gente está vivendo. Eu acho extremamente importante a gente entender isso. Porque quanto mais nós entendermos e conhecermos a Cristo e aquilo que Ele tem para nós, mais a gente vai ter paz, menos a gente vai ter ansiedade, mais a gente vai ter controle, domínio próprio. O domínio próprio não é só falar assim, nossa, hoje eu mereço um doce, mas eu não vou comer um doce. Não. O domínio próprio é você entender assim, peraí, eu estou querendo acelerar, às vezes eu estou querendo parar, mas o que o Espírito está comunicando, o que o Espírito está ministrando. Então, o domínio próprio, ele entra até nisso. Isso que você falou de paz, Adriel, é muito forte, porque eu entendo que a paz que excede todo o entendimento, não é que a gente fica uma pessoa bitolada e, agora tudo está de boa, nossa, agora eu estou feliz, paz e amor, não é isso. Eu sinto que a paz que excede todo o discernimento, além de discernimento, né, é uma paz que é como se fosse uma lente nova, de uma nova perspectiva que o Senhor coloca nos nossos olhos, e aí tudo que acontece na nossa vida a gente enxerga com uma nova gratidão. E a partir disso, a gente enxerga como o Senhor está enxergando. Então, quando a gente coloca o nosso coração, né, quando a gente coloca o nosso coração nas mãos de Deus, para Ele poder combater essa ansiedade, essa comparação, essa pressão, essa correria que o mundo nos diz que é o que a gente precisa, né, viver e fazer, é literalmente quando a gente
fala, peraí, deixa eu dar um passo para trás, vou entregar todos os meus pensamentos, o meu coração, meus sentimentos no Senhor. E Ele traz uma nova paz, que excede todo o entendimento, que todo mundo que olhar para mim não vai entender por que eu estou com essa paz. Não porque agora eu estou imune a sensações, não porque agora eu não vou mais sentir dor, não é isso. E às vezes, eu já tive pessoas me perguntando, então, como que é cristão e está sentindo doce e a Bíblia fala que dá a paz que excede todo entendimento? Não é uma paz que você fica imune, você vira um robô. De ausência de conflitos. Exato, não é isso. É que vem o conflito, vem a dor, só que o nosso discernimento, o nosso olhar, Deus coloca um novo óculos ali, para a gente ter uma nova visão do que está acontecendo, do que está sendo feito através dele, e a gente começa a enxergar as coisas como ele está enxergando. E por isso que a gente fica com paz. Porque quem olha em volta fala, não, é impossível. Sim, um ponto importante que vocês estão falando, que eu gostaria que frisasse, né? É o propósito. O propósito tem que ser o primeiro que vem na nossa mente, né? A gente fala tanto sobre sucesso, sobre propósito, e o propósito que é estar com Deus, a nossa intimidade ali, ser o primordial, ser a primeira coisa, porque Deus fala que Deus é as primeiras coisas, depois as demais coisas serão acrescentadas, vamos dizer assim, né? Primeiro buscar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. E eu já me peguei muito falando, não, Deus é primeiro, mas ali no momento ali de vida, a gente toma decisões baseadas em expectativas, baseadas em dinheiro, em ganho, né, ou até mesmo em comparação. E eu já me peguei fazendo isso e depois falo, cara, eu falei que Deus era a minha prioridade, mas eu estou fazendo uma decisão com a minha carne, não com o meu espírito. Entendeu? E de manhã eu estava fazendo meu devocional. Então, vamos pensar, Igor. Então, Nath, eu queria perguntar para você, você já se deparou em alguma situação da sua vida que você teve essa escolha e depois você falou, cara, não deveria ter feito essa escolha? E como você se lidou com isso como uma pessoa cristã, uma esposa dentro de uma casa? Com certeza, né? Porque todos nós somos seres humanos e a gente ainda tem a natureza, querendo ou não, adâmica, né? Do primeiro Adão dentro de nós. Mas nós também temos o Espírito Santo. Então, a boa notícia é essa. Então, claro que a gente sempre fala, Deus é em primeiro lugar. Eu também, quando isso aconteceu, eu também pensava dessa forma. Mas a gente interpreta muito com Deus está em primeiro lugar na minha vida, como eu acordo, a primeira coisa do meu dia já é fazer meu devocional ali 30 minutos. E não é isso, é de fato onde está o teu coração, a quem você vai recorrer quando as coisas derem uma pegada. Qual que é a primeira pessoa que você vai estar sempre procurando? A primeira de tudo é escutar. Eu, como esposa, meu marido, eu entendo que meu marido ele é a cabeça, né, dentro do meu casamento, como Cristo. Eu também sou sócia do Adriel, então nós empreendemos juntos, nós temos um negócio juntos, e essa visão é expandida. Eu trago muito para a sensibilidade nesse sentido de ele está enxergando, mas eu também estou olhando o ambiente para tal. E em certas situações, quando a gente acaba tomando algumas decisões que são literalmente ali voltadas, isso daqui às vezes é mais rápido, isso daqui pode ser melhor para mim, parece que tudo é cegado. Essa é a sensação que eu tenho. Em algum momento da vida, talvez você já tenha se deparado também, que você se sentiu assim, parece que tudo ficou cego e você fala, essa aqui é a melhor decisão. Mas não, é porque o nosso coração estava de fato alinhado e a gente pode ter se desviado um pouquinho daquilo que Deus tinha para plano. E a grande questão é que, às vezes, a gente pode estar atrasando o grande propósito de Deus por uma decisão tomada precipitadamente, às vezes por status, às vezes por aparência, às vezes por achar que aquilo realmente, aos olhos humanos, era a melhor coisa, o melhor momento, a melhor decisão, o melhor para aquele momento. Mas, na verdade, não era. E como lidar com tudo isso é literalmente voltando para onde você se perdeu. Se você perdeu alguma coisa, o melhor lugar para você reencontrar aquilo, reencontrar a direção, reencontrar onde Deus colocou, o alinhamento com aquilo que Ele tem, volte, dê um passo para trás, pare de correr, desacelere, dê um passo para trás, volte para a intimidade, peça perdão e peça para, literalmente, o Senhor todos os dias alinhar o coração. Porque é isso que vai fazer com que você ande seguindo o caminho, mesmo com tantas distrações. E tem uma coisa, a porta, às vezes, que o diabo vai abrir, Satanás vai abrir, ela não vai ser ali, né? Ele nunca vai aparecer com um chifre todo vermelho. É sempre seduzente, é sempre atrativo, é sempre bonita aos olhos, agradável aos olhos, assim como foi no Éden.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Antes de tomar qualquer decisão, pensar 2 vezes e orar bastante e meditar. Senhor, é isso daqui que está alinhado? Se houver um fechamento do coração, para tudo, por mais que pareça bom agora. Sim, sim. E por incrível que pareça, eu e a Jay vamos fazer 2 anos de casados na vida. E eu pego muito com a Jay também conversando, a gente fala, cara, a gente tem que colocar a mente nossa que tem que estar focado em Deus, porque, querendo ou não, como você disse, nós somos pecadores. Às vezes a nossa mente já vai para a nossa carne querendo que a gente tenha um sucesso pessoal, mas que é um outro ponto que eu quero entrar agora, que eu vejo muito pastor falando isso, pastor Jário falando isso, que nós não devemos sempre focar no nosso sucesso pessoal, mas principalmente o nosso trabalho temos que fazer pelas pessoas, abençoar pessoas. E é isso que é a chave da vida. Quando a gente entende isso, que nosso trabalho, o nosso ministério, a nossa vida por completo sempre tem que estar pautada em abençoar a pessoa, em abençoar o próximo, que, querendo ou não, a Bíblia diz que o segundo mandamento mais importante é amar o próximo como a si mesmo. Se a gente pega essa chave, a gente vê que tudo flui mais natural. E é muito legal ver dois jovens casados, que vocês são sócios de uma empresa. E eu queria que vocês falassem, principalmente você, Adriel, como cabeça do seu casamento, sócio também da sua esposa, quando você entendeu que a empresa era mais para abençoar pessoas, isso fluiu realmente? Olha, eu vou pegar uma frase de Lutero, quando ele estava lá em todo o processo da Reforma Protestante. Uma das coisas que ele abordou muito forte foi o quê? Naquela época, era considerado somente um ministério, traduzindo para os dias de hoje, quem fosse padre, quem fosse freira, quem fosse monge. Mas Lutero, ele vem e traz uma mensagem de que, na realidade, até mesmo um sapateiro, ele está exercendo um ministério. Porque o ministério, ele não se restringe a, por exemplo, um microfone na mão. Um ministério, ele vai, além disso, ele vai na vida profissional. Por exemplo, o ministério, às vezes, de um sapateiro é ele pegar, produzir um bom calçado, porque através desse bom calçado, um evangelista, um missionário, ele vai ter mais conforto para poder pregar a mensagem. Então, quando eu e minha esposa, nós olhamos assim para a nossa empresa, e teve um período na nossa vida que nós, de fato, nós desviamos, digamos assim, daquilo que Deus realmente queria. E no momento que eu olhei e falei assim, ok, isso daqui era o que Deus realmente tem para nós, e é difícil admitir quando você se depara que construiu algo, às vezes, que não era reino e às vezes era até mesmo um império. Então, nós pegamos e avaliamos a nossa vida e, com base naquilo que Deus tinha dito a nós há 1 ano atrás, isso daqui que nós estamos construindo, de fato, é o que Deus quer para nós. E no momento, porque assim, um cristão ele sempre tem a ideia de abençoar pessoas, abençoar, isso é lindo. Mas, na prática, será que nós estamos, às vezes, abençoando as pessoas certas? Será que nós estamos realmente entregando as nossas mãos, os nossos pés para aquilo que Deus quer fazer através de nós? Como, por exemplo, eu vou pegar aqui na mídia, gravar um conteúdo que às vezes não vai dar muitas visualizações, mas às vezes vai restaurar a fé de uma pessoa. Então, de fato, para nós, como cabeça, como empresário, olhar para a empresa e ver assim que, cara, de fato, isso daqui está abençoando pessoas, é uma pergunta que a gente tem que se fazer a todo momento. Essa oportunidade vai glorificar a Deus? Porque como é que a gente serve a Deus? Como é que a gente glorifica a Deus? Não é simplesmente falando assim, oh meu Deus, eu te glorifico, mas é abençoando pessoas, é servindo pessoas. Então, para mim, a resposta é se o meu negócio ele está servindo a Deus, é se o meu negócio está abençoando o povo de Deus, se o meu negócio está verdadeiramente servindo ao outro, seja com um bom serviço, seja com uma boa orientação, ou até mesmo com uma oração que o empresário faz de madrugada, falando, meu Deus, abençoa os meus clientes, abençoa os meus colaboradores. E até também, nesse âmbito de empresa, né, que a gente está falando, saber o que não fazer, até que ponto você pode chegar, porque se você extrapolar um pouco, você vai envergonhar o reino de Deus, certo? Você trouxe aqui o exemplo de uma trend, talvez, e também a gente entender quando que a gente tem que ir contra o que o resto do mundo está fazendo. Porque, às vezes, a gente pode se perder. A gente está aqui no âmbito de internet, mas você pode aplicar aí no seu emprego, na sua realidade. Às vezes, todo mundo está fazendo uma coisa no seu ramo de trabalho, todas as outras empresas, seus concorrentes estão agindo de um jeito que é um jeito errado, e você fala, nossa, se eu não fizer isso, eu vou ficar para trás. Mas aí o Senhor, ele tem que
Você tem que ter uma convicção para você saber que você está alinhado com o Senhor, de tipo assim, não, tudo bem, eu posso até ficar para trás aqui, mas o Senhor vai me honrar lá na frente porque eu tive a decisão de fazer o certo, de ir contra o que a maré está me mandando eu fazer, de ir contra o que o mundo está mandando eu fazer, de às vezes trazendo no âmbito de internet, poxa, isso daqui pode até viralizar, ser legal, mas às vezes vai ser polêmico demais, pode envergonhar demais, e aí o que isso vai trazer para o reino, não só... Até que ponto edifica? Até que ponto edifica? Não só para a igreja em si, vamos supor, tô fazendo um vídeo para essa igreja. Não vai ser só sobre essa igreja, vai dizer sobre um povo evangélico, porque uma pessoa lá do outro lado do mundo que não é evangélica pode ter acesso e ela pode se escandalizar. Então, assim, é muito complicado, porque não é fácil. Você andar alinhado com o coração de Deus é você se desalinhar de si mesmo, assim, da sua carne. Verdade. É verdade. É você ir contra muitas coisas. Eu trabalho no meio de internet também. E tem muita coisa que eu já postei, já apaguei. E também tem muita coisa que eu quero muito falar. Ou então alguma pauta que está em alta e eu quero vir dar minha opinião. E assim, eu falo assim, não é para você dar sua opinião. Deixa que um pastor vai falar sobre isso. Você não estudou o suficiente sobre isso. É sabe? aquilo lá, Timóteo, eles podem, você não. Sim, e às vezes a gente leva muito para o lado de tipo assim, de pecados, né? Ah, eles podem, você não. Eu levo muito isso para também ambientes que outra pessoa vai ter a moral de falar e eu não. Entende? Outra pessoa vai ter a possibilidade de até chamados. Né? A gente está falando muito de propósito. Uma pessoa vai ter o propósito de ir a tal lugar e talvez eu não. Isso não quer dizer que eu sou menos cristã do que ela ou ela é mais cristã do que eu. Alguma pessoa ela vai ter uma moral maior de falar sobre tal assunto. Eu não. E hoje eu sinto que na rede social, você trabalhando com isso ou não, na rede social todo mundo acha que todo mundo tem que falar sobre tudo. Ah, eu nunca estudei teologia, mas eu li ontem um versículo, Deus falou comigo e eu tenho que falar como se fosse uma teologia exata, porque é isso que o Senhor está revelando a mim. E às vezes o Senhor está revelando ali algo para você, mas Ele não terminou de revelar. E às vezes é ainda algo tá no tratando. secreto. É no secreto. E às vezes Ele está tratando aquilo dentro de você e você já quer expor que você sabe. E é aí que a gente tem que estar alinhado com o Senhor para saber até que ponto eu posso ir e até que ponto eu tenho que parar. E até que ponto eu também tenho que dar passos para trás em humildade. Entende? Com certeza. Até falando assim, igual você falou de conteúdo, né? A gente acredita, eu e o Adriel, como nesse meio também da internet, nós acreditamos que a rede social é uma forma de cumprir o ID. Então, se é uma forma de cumprir o ID, já que o ID por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, eu tenho que ter noção que aquilo que eu posto precisa edificar a pessoa, trazê-la para Cristo, evangelizar ela de alguma forma, mesmo que eu não esteja falando necessariamente de Cristo. Então, a minha postura como cristã, nossa postura como cristãos hoje, seja dentro da rede social, seja numa empresa, seja dentro de uma rede familiar, seja com amigos, precisa ser sempre uma postura literalmente alinhada como o que Cristo faria aqui. Sempre que eu tenho alguma dúvida e quero colocar uma opinião, eu sempre me pergunto, o que Cristo faria? Qual que seria a postura de Jesus aqui? O que Ele faria para que eu possa agir dessa maneira? E não é fácil, mas com o tempo, com a intimidade, no secreto, com o tempo de maturação, a gente sabe o momento de falar, a gente vai aprendendo também o momento de se calar, e a gente também vai aprender o momento de que eu vou puxar o outro, às vezes, para poder falar aquilo, porque o Senhor o levantou para aquilo. E, às vezes, eu sou só uma ferramenta, só um instrumento para poder guiá-lo ali. E o principal, a humildade de saber também que quando eu vou precisar pedir perdão se eu errei. Porque, às vezes, a gente pode estar falando aqui sobre estar com o coração alinhado com o Senhor e sob pressão. E, às vezes, a pessoa que está em casa, você que está em casa, está pensando, mas eu também estou me sentindo pressionada agora de não estar alinhada com o Senhor. E agora? E, assim, calma. Porque o fardo do Senhor, Ele fala que é leve. Então, Ele não nos chama para viver uma perfeição inalcançável. Mas eu creio que o cerne de tudo é a gente ter a humildade de ter o coração moldável, de ter o coração ensinável, de dar o passo para trás, de pedir perdão, nossa, errei. Meu Deus, ai, Adriel, Nath, Dia Igor, e agora vocês falaram sobre estar alinhado e eu não estou alinhada. Nada que eu fiz na minha vida até hoje estava alinhado. O que eu faço? Respira. O Senhor, Ele te chama para todo dia começar uma coisa nova com Ele. A alegria do Senhor é estar
andando ali dentro de nós. Ele quer viver isso conosco. Então, eu acho que o cerne de tudo é a gente também ter essa humildade para dar o passo para trás e falar assim, Senhor, me ajuda a alinhar as coisas, colocar no lugar aquilo que por muito tempo talvez eu não tenha colocado. Não é tarde demais para alinhar o seu coração ao propósito do Senhor sobre a sua vida. Sim, e tem uma frase que, assim, às vezes a gente fala assim, não, eu vou fazer, vai acontecer e etc, eu tenho um bom plano. Mas, todavia, entretanto, porém, melhor do que ter um bom plano é ser amigo de Deus, é ser filho. Então, o que eu quero dizer com isso? É justamente isso que você falou. Às vezes a pessoa, eu vou construir, eu vou fazer tal coisa, mas, cara, será que isso está alinhado? Será que isso é propósito? E é bem mais preferível a pessoa ela ter intimidade com Deus. E justamente, eu estou todo alinhado. A primeira coisa que eu diria para uma pessoa que ela se sente desalinhada é justamente, beleza, às vezes você está desalinhado hoje. Quando você desalinhou? Foi há 3 meses atrás. Às vezes, qual que foi o aviso que Deus te deu há 3 meses atrás que às vezes você não pegou? Porque as pessoas, às vezes, elas acham que Deus fala algo para aquele dia, mas às vezes Deus está falando algo hoje que vai servir para daqui 1 ano. Então, cabe muito a gente a saber contar os nossos dias. A gente ter discernimento e entender aquilo que Deus, às vezes, já falou. Às vezes, eu vou falar por mim. Recentemente, eu passei por um processo, assim, há um tempo, que eu estava batendo cabeça numa área, só que aí eu parei, eu falei assim, o que Deus disse para mim? Aí eu fui lembrar que Deus, há 1 ano e meio atrás, já tinha me avisado sobre algo, que se eu fosse por aquele caminho não ia dar certo, mas pela ânsia foi até uma das pautas que a gente disse aqui, a ânsia de dar certo, de querer fazer acontecer, faz com que a gente acaba se iludindo por expectativas, por pressão, e se perdendo daquilo que realmente se importa, que é agradar a Deus e conhecer a Deus. Sim, e agora entrando um pouco nessa área de saúde mental, que a Nath até trouxe um pouco da ansiedade, o mal do século. Alguma vez aqui de vocês 3, eu também posso compartilhar, mas vocês já sentiram que vocês estavam se sentindo desmotivados por conta de comparações de carreiras de outras pessoas ou chamados ministeriais de outras pessoas? Isso literalmente teve um momento, não só, um dia que eu me senti desmotivado, mas tipo... Teve algum momento que você lembra, assim, que te impactou de um jeito tão negativo que você paralisou numa área que você sabia que o Senhor queria para você? Eu falo por mim, eu com certeza, né? Acho que todo mundo aqui já, principalmente nós que somos jovens, mas acho que para mim onde eu mais, não foi frustrante, né? Mas foi algo que me pegou muito, foi na minha transição da minha carreira de atleta para profissional ali. E foi algo que eu via meus amigos desde pequeno que estavam dando certo, né? Que eu conheço muita gente do meio ali do futebol que deu certo. E eu falo, cara, por que eu não? Por que eu não? E aí eu ficava comparando. Eu falo, cara, mas eu tenho condições, tenho potencial para poder dar certo. Mas por que eu não estou dando certo? E aí foi aonde a gente está falando aqui, né? Buscar a Deus para entender o porquê não está dando certo. E foi aonde eu comecei a buscar mais a Deus, porque eu só estava atrás do sucesso, eu estava atrás da realização do meu sonho, e querendo ou não, realizou o meu sonho. Quando eu pedia para Deus, me torne um jogador de futebol, me tornei um jogador de futebol, fui atleta profissional de futebol, mas será que era o que Deus queria, que a gente estava falando anteriormente, será que é o que Deus queria? E não era o que Deus queria que eu estivesse fazendo o ID de outra forma. E foi aonde eu busquei a Deus, e aí eu vi que não era o momento de eu me comparar, esse momento de eu me preparar para algo novo. E eu queria deixar para vocês que são de casa, Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Então foi exatamente isso que eu fiz quando eu estava com meu coração aflito. Eu busquei a Deus, eu orei, eu jejuei, eu entrei num propósito de oração, e foi onde Deus trouxe pessoas para falar comigo, não só pessoas, mas também ali no meu secreto, Ele falou no meu coração, falando: filho, calma, aguarde, busque e aprende outras coisas, porque é ali que você vai. E hoje, graças a Deus, eu pude, né, seguir com esses conselhos do meu Deus, e hoje eu sou uma pessoa bem-sucedida, casada, próspera, graças a Deus, não só em quesito em dinheiro, porque não é o principal é fazer o ID e estar feliz com a minha família, que hoje é com a Jay, e creio que isso vai se perpetuar. Amém. Glória a Deus.
tá realizado espiritualmente, é a Com melhor certeza. coisa, né? E a gente feliz, a gente consegue conquistar muito mais coisas, né? E, claro, fazer o principal que a gente está falando, abençoar pessoas, que é o principal de tudo. Sim, é nisso que você está falando, assim, meu presbítero Igor. Eu estava esses dias conversando com o Senhor, né? E uma coisa que ele trouxe para mim é que muitas vezes também a gente vai ser colocado diante de duas situações que não são duas situações assim, onde uma é um pecado e a outra é uma bênção. Podem ser duas escolhas boas. Porque nem tudo na vida vai ser isso. Você vai estar diante de uma coisa que vai te levar para o inferno e outra que vai levar para o céu. Às vezes vão ser duas coisas boas. Por exemplo, o Igor estava diante de duas escolhas que ele poderia exercer um chamado ali, se ele se mantivesse firme em Cristo, ele poderia ser um jogador de futebol e fazer muitas coisas lindas para o reino, como a gente já vê vários jogadores que são esse exemplo, né? O meu favorito do Igor, o Kaká, que é uma referência para a gente, né? um exemplo disso. Mas também tinha a escolha dele ter um outro lado profissional e ele também ter um chamado realmente voltado para o ministerial, que é o que ele vive hoje. E as duas opções não eram opções que uma levava para o céu e outra para o inferno. Mas uma coisa que Deus falou ao meu coração é que quando a gente está diante de duas opções, assim, oportunidades, o que vai ditar realmente o que é a vontade de Deus é o nosso comprometimento com aquilo que a gente escolheu. Porque Deus também não fez robôs. Ele nos deu livre-arbítrio. E muitas das vezes a gente escolhe, toma uma decisão para a vida e aí começa a vir as lutas. Vinham as lutas. Aí começa a chorar. Senhor, será que isso era para mim? E aí larga aquilo de lado. E aí você consegue enxergar que realmente não era o que Deus queria para você por conta da falta do seu comprometimento. Porque a gente também consegue enxergar que... Vocês acreditam que o propósito é aquilo que vocês fariam, nem se vocês precisassem fazer de graça, vocês fariam? Vocês conseguem concordar comigo? Tipo assim, Com certeza. o que é meu propósito? Sim. Aquilo que eu peço para a Nath. Nath, faz isso para mim, você faria de graça. Aí, graças a Deus, você conseguir trabalhar com isso e ganhar um dinheiro, é o favor de Deus sobre a nossa vida. Mas o propósito é exatamente aquilo que você ama e você faria se... Nossa, não precisa nem me pagar, eu posso fazer por você. E aí o Senhor vem com o favor dele e muitos de nós conseguimos trabalhar na área onde nós temos esse dom, certo? Então eu creio que o propósito é isso. Você que está assistindo em casa, não sei o que é propósito, essa é a definição de propósito. Aquilo que você faria se você não recebesse um tostão, mas você faria com amor, com alegria. Ou então algo que você faz muito e muitas pessoas pedem para você fazer. E aí você, tipo assim, é uma pessoa que faz um bolo maravilhoso. E aí toda hora alguém pede para você fazer bolo. Aí você fala assim, ai que saco, ninguém pede para eu cantar na festa deles, hein? Poxa, eu queria tanto ser cantora e tá todo mundo te pedindo para fazer bolo e docinho. E seu propósito é ser uma ótima confeiteira, sabe? Aí... Voltando para aquilo que eu estava falando, às vezes você tem duas opções. Vamos colocar essas duas. Ser uma confeiteira de sucesso ou ser uma cantora de sucesso. Uma vai te levar para o inferno e a outra não? Não necessariamente. Só que qual é o seu comprometimento com aquelas duas coisas? Porque se o seu chamado, se o seu dom tiver tudo a ver com ser confeiteira e você forçar em ser cantora, no primeiro desafio você já vai se afastar de Deus, vai ficar desmotivado, vai se comparar. Agora, quando você está caminhando ali com o coração alinhado naquilo que realmente o dom que o Senhor colocou no seu coração, vai vir as lutas e você vai entregar para o Senhor e falar assim, não, eu vou perseverar porque eu sei, o Senhor me colocou aqui. Entende? Então, às vezes, para pensar. Às vezes você está vivendo batalhas e lutas e desafios que não era para você estar vivendo, porque simplesmente você escolheu uma coisa que não é para você viver. Não é o que o Senhor tem para a sua vida. Que poderia ser o que poderia acontecer na vida do Igor. Ele escolher ir para o lado do futebol independente dele. E o Senhor, que tem o livre-arbítrio, estou deixando ele realizar esse sonho do coração dele, e aí ele ter muitas lutas e dificuldades o resto da vida, porque ele cismou que era aquilo que ele tinha que fazer. E não parou para, peraí, deixa eu dar um passo para trás e enxergar o que o Senhor colocou na minha frente. O Senhor me deu esse dom, mas o Senhor também me deu esse dom, que eu posso usar para isso. E se eu parar de tentar me apoiar no meu próprio entendimento e tentar me apoiar no entendimento do Senhor? Às vezes é isso que está faltando nas nossas vidas. E aí, só para complementar e também já finalizar sobre essa parte da ansiedade em si e do propósito, acredito que o propósito está muito ligado, melhor, a falta da clareza do nosso propósito está muito ligado à crise de identidade que hoje a gente tem. Porque eu vejo que muitas pessoas estão tentando
parecer muito com o outro, porque o outro faz, eu vou fazer também. Fulano é assim, eu vou fazer também. Isso é notório até em moda, roupa. Nós, como mulheres, né, que consumimos moda, roupa, estilo de roupa, característica, começar a usar óculos pequenos. Todo mundo vai começar a usar óculos pequenos. Então, a falta essa crise de identidade, a falta da certeza da identidade, pode estar te prejudicando a ter clareza, a escutar a voz do Senhor, literalmente direcionar para qual é o teu propósito de fato. Então, se hoje você está se perguntando, você de casa está se perguntando, qual que é o meu propósito? Eu não tive clareza, que essa palavra é muito bonita falar, mas e aí, na prática, como que eu descubro? Primeiro, volte para a sua identidade, se cure em Cristo, volte aos pés da cruz, lance sobre ele todas as ansiedades, como o Igor muito bem falou ali, e verdadeiramente encontre aquilo quem você é por completo, integralmente, inteiro, porque Cristo nos fez inteiro, e depois você vai perceber que o teu propósito vai ficar muito mais leve, seja ele dentro de um púlpito no chamado ministerial, seja ele dentro de uma empresa, seja ele fazendo um ofício ali que o Senhor determinou para você, e isso vai se tornar muito mais leve. Com certeza. E, gente, eu estou muito faladora hoje, né? Eu estou uma entrevistadora aqui que está falando muito. Mas você falou algo agora, Nath, muito forte de... Eu sinto que a nossa sociedade tá... O inimigo, ele está trabalhando de um jeito de colocar um espírito de covardia na nossa sociedade. Por isso que está todo mundo copiando quem já está dando certo. Eu vou copiar, porque eu não tenho mais coragem de trazer a minha verdade, de me posicionar, de falar, de trazer para fora a minha essência. E aí, quando eu me torno uma cópia sempre da Nath, isso vai me abafando, não só da Nath, mas toda uma sociedade que está copiando a outra, vai abafando a essência verdadeira, vai abafando aquilo que o Senhor está colocando em cada coração, porque o Senhor vai plantando pensamentos diferentes em corações diferentes, para que um possa ajudar o outro, para que aquilo que o Adriel leu, no mesmo versículo que o Igor leu aqui, o Adriel pode trazer um outro insight que vai ajudar a Nath, e aí a Nath vai ajudar o Igor a entender, e o Igor vai... Tá entendendo o que eu estou falando? E aí o inimigo tem colocado esse espírito de covardia na nossa sociedade, só que vai contra o que o Senhor fala, porque Ele nos deu o espírito de ousadia. E para caminharmos no nosso propósito, a gente precisa ter coragem. Porque a partir do momento que a gente não caminha em coragem, acontece aquilo que a gente estava falando antes. Qualquer desafio, qualquer coisa que vem para desmotivar, nós somos paralisados e desmotivados, porque exige coragem andar no seu propósito. Muitas vezes, eu tenho medo de me posicionar com certas coisas que são da minha verdade, porque eu sinto isso, de que, nossa, o pessoal não está falando muito disso. Será que eu vou ser polêmica demais? E o Senhor falou, eu não te dei espírito de covardia. Não seja uma covarde. Eu te dei uma plataforma, eu te dei uma voz. Você precisa colocar a sua essência para fora. E se a sua essência está pautada em mim, o Senhor dizendo, não precisa ter medo. Só que o inimigo quer colocar esse medo e por isso ele faz a gente sutilmente copiando uns aos outros. Então, leve isso para casa. Para casa não, vocês já estão em casa assistindo, mas leve isso para a vida, coloca no seu coração. Você quer viver no seu propósito, no propósito de Deus para a sua vida? Primeiro, ande em coragem. Faça essa oração. Senhor, remova do meu coração todo espírito de covardia e coloque o espírito de coragem e ousadia para que eu possa caminhar no que o Senhor tem para mim. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. E nada é melhor do que ser fiel a Deus, né? E eu vejo isso, porque eu acho que de tudo isso vai no ser fiel a Deus. Se a gente não ser fiel a Deus, a gente não consegue buscar nosso propósito em Deus, não consegue ser feliz, né? Ser bem-sucedido com Deus no nosso ministério, porque a nossa vida com Deus tem que ser primordial, tem que ser a principal para que as demais coisas sejam acrescentadas. Amém? Amém. Para a gente finalizar agora, principalmente a pauta de saúde mental, né? Uma coisa que eu faço muito, e eu quero trazer para você que está assistindo e para vocês aqui, para a gente levantar essa pauta, para blindar a minha mente, né, com dessas comparações, desses medos, é literalmente a entrega total ao Senhor. É literalmente todo dia eu acordar e falar, Senhor, a minha vida não me pertence. E eu queria ouvir pelo menos uma palavra, assim, uma dica que vocês têm antes da gente ir para a parte final, sobre o que vocês fazem quando vocês se sentem sobrecarregados com tudo. Qual é a melhor dica que vocês possam dar, assim, em uma frase para quem está assistindo em casa? A Bíblia vai dizer
Jeremias, ele vai dizer, trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, nos momentos que vier os desafios, as tempestades, é trazer à memória aquilo que traz esperança. O que isso quer dizer? Nos momentos que a gente se deparar com, será que Deus vai fazer? Será que vai dar certo? É olhar e falar assim, dentro da minha história, Deus já fez isso. Deus já fez, então Ele vai fazer de novo. Eu acredito que muitas das vezes a gente duvida de Deus, porque a gente olha para Deus, pauta Deus de acordo com o nosso caráter que é falho, só que Deus não é falho. Então, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Se Deus fez uma vez, Ele fará de novo, porque não diz respeito ao nosso caráter, se a gente faz ou não, mas diz respeito a quem Deus é. E Deus, Ele é fiel. E Deus, Ele é quem cuida. Amém. Em Provérbios vai dizer que a ansiedade abate o coração do homem, mas a boa palavra o alegra. Então, os momentos que eu me sinto assim preocupada ou começo a ficar muito ansiosa, começo a olhar para outras coisas, eu literalmente paro, vou meditar com Deus e eu vou falar boas palavras. Quais são as boas palavras, as boas promessas que o Senhor nos entregou? Relembrar isso nos dá ânimo para continuar a jornada, nos dá ânimo para poder continuar seguindo. E é confiar, literalmente, é descansar nele. O descanso é um exercício diário. Então, nas pequenas coisas, quando a gente descansa em Deus, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Ele não é homem para quem minta e Ele não vai voltar atrás. Então, Ele é Deus, Ele é o Senhor. E o Senhor diz sobre prover em todas as coisas, prover em todas as áreas, prover em saúde mental, prover em espiritual, prover emocionalmente, prover fisicamente, financeiramente. E assim o Senhor fará. Então, declare boas palavras, alegre o seu coração e permaneça firme em Cristo. Que pregadores maravilhosos que você trouxe, hein? Parabéns, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Não tem nem como mais falar, né? Eles falaram tudo. Amém. Mas acho que o principal é se colocar aos pés de Jesus, né? Se humilhar ali e pedir. Porque quando a gente está com o coração fito, foi o que eu li aqui, a gente levar aos pés dele, porque toda a paz que ele traz sobre a vida vai fazer com que a gente entenda o que tem que ser feito. E claro, tem hoje, como a gente é casado, a gente tem a nossa esposa que é o nosso alicerce, né? A sabedoria Graças a Deus. da A sabedoria casa. não A gente tá fala, no homem, tá na mulher. Vida, tô aflito, por favor, me ajude. E aí ela vai e ajuda, né? Graças a Deus. Girl power, amiga. Isso aí. Amém, gente. Bem, para finalizarmos, eu queria te convidar agora a fazer a sua entrega daí de casa também. Fazer um momento de ofertório. Você que está em casa e está pensativo e está falando como eu posso entregar, uma das áreas que a gente pode realmente depender do Senhor é na área financeira. A gente falou bastante sobre isso aqui hoje. E a oferta nada mais é do que a gente dizer para o Senhor, nada disso é meu, o Senhor me permite ter algo, então assim, eu só te devolvo aquilo que é seu, Senhor, e obrigada, porque o Senhor me dá a oportunidade de poder ter uma vida, de poder ter condições, de poder ter aquilo que eu necessito, e nada me falta. Então, que você possa ter esse entendimento agora, nesse momento. Nós vamos cantar um louvor, e logo após a oferta já iremos finalizar, faremos uma oração para finalizar, então não saia antes da sua bênção, mas tire esse momento agora para louvar ao Senhor e entregar a Ele o seu melhor. Amém? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e
firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. E todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia, Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te entregamos o nosso melhor, nós te entregamos tudo aquilo que temos. Jesus, obrigada, porque nada que temos é nosso, Senhor. Nós te agradecemos por mais uma noite em comunhão. Nós te agradecemos e dizemos que o Senhor sempre és bem-vindo em nosso lar. Visita todos os dias a nossa casa, a nossa alma, o nosso coração, os nossos pensamentos, Senhor. Tudo que nós temos é teu, Senhor. Que o Senhor possa direcionar a nossa vida, que nosso coração possa estar alinhado com o teu e que o Senhor esteja tão próximo para que quando ele desalinha um pouquinho, ele já clame, ele já sinta e ele volte para o lugar onde ele pertence, Senhor. Nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia de sempre recalcular a rota quando precisamos, de sempre nos abraçar, de sempre nos iluminar, Senhor. O Senhor é o nosso pastor e de nada temos falta, Jesus. Tudo é teu, o nosso respirar, os nossos pensamentos, Senhor, tudo nós te entregamos. Obrigada por ser o Senhor de nossas vidas. Obrigada por mais uma noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada. Nós que agradecemos. Para nós é uma honra poder compartilhar daquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações. É sempre uma honra. Uma honra ter vocês, Deus abençoe vocês e são bênção aqui para a igreja, para os jovens e que tudo que vocês falaram possa fazer com que vocês cresçam, não só profissionalmente, mas ministerialmente, porque vocês têm um chamado, vocês têm uma unção e a gente vai pegar no pé de vocês agora também. Estamos juntos. E comentem nos conteúdos da The Alpha que eles são os responsáveis, hein? E tá indo muito bem. Obrigada, viu? Você que assistiu, esteve conosco até aqui. Que o Senhor te abençoe. E não esqueça de enviar esse momento também para alguém que vier no seu coração e na sua mente. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.